Olá, boa noite pessoal. Hoje estamos ao vivo aqui sem a nossa querida Gel. Acho que todos foram avisados já, né? Estão sabendo que a Gel está com uma questão de saúde, não pôde estar presente hoje à noite. Então estaremos aqui, eu e Ellen, hoje para mais uma live Ressoar. Hoje a gente trazendo um tema bem interessante, né? Vamos falar um pouquinho hoje do nosso querido açúcar. Tá chamando a Ellen aqui para estar com a gente. Oi, oi, boa noite. Oi, boa noite. Aí, hoje somos nós aqui no comando do barco. Estamos aí, vamos juntas. Aí, vamos lá. Então, pessoal, a já teve um imprevisto hoje, realmente em questão de saúde, né? Acho que todos estão sabendo já da situação. E aí não pôde estar com a gente, ela não está muito bem. Nós vamos aí cumprir o combinado, né? Trazer esse tema aqui, que é tão interessante, que tem um pouquinho de cada um de nós, né? Nesse assunto aí. Então vamos lá, falando hoje um pouquinho sobre o açúcar, né? Sobre o consumo do açúcar. Então o tema da live já é bastante sugestivo, né? Alegria do açúcar, uma doce ilusão. Né? Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre essa nossa cultura de consumir açúcar, trazendo um pouquinho de reflexão aí. Eu te convido, Ellen, a me interromper sempre que tiver alguma contribuição aí, alguma coisa para acrescentar, ou né, alguma coisa do chat ali. É a primeira vez que eu estou fazendo uma live, né, como anfitriã, sem a Gel. Então, a gente vai aí aprendendo, né, no processo. Vamos juntas, vamos juntas. Então, vamos começar com essa reflexão aqui, né, sobre a questão do consumo do açúcar. A Glaucia já colocou ali, eu amo açúcar. Todos nós, né? A gente aprende pequeno já, né, essa questão do consumo do açúcar. Célio, e essa doçura de vocês. Gostei desse comentário da Aí, Fateg. delícia, né? Essa doçura de você só faz bem. É essa sim. Agora o açúcar, vamos ver. Deixa a Soninha Há trazer pra gente. controvérsias, né? É meio ilusório essa satisfação do açúcar. Vamos lá, então, pessoal. Então, assim, a primeira reflexão que eu quero trazer sobre essa questão do consumo do açúcar, né, que a gente tem como algo natural. A gente não consegue imaginar uma vida sem ir no mercado e pegar um pacotinho de açúcar, trazer para casa junto com as compras, né? Já faz parte da cesta básica, parte da nossa rotina. E a gente não para pensar muito sobre de onde vem esse hábito de consumir açúcar, por que eu preciso desse açúcar na minha vida e o que realmente isso está significando e está trazendo para a minha vida, né? No meu dia a dia. Então, a primeira reflexão que eu gostaria de trazer em relação ao hábito do brasileiro, especificamente como consumidor de açúcar, né? Quando eu propus esse tema de açúcar, meu esposo estuda bastante história cultural, gosta de saber as curiosidades históricas, né? E aí, recentemente, ele estava lendo alguns livros de Gilberto Freire, e ele comentou comigo justamente esse aspecto cultural do açúcar, né? De como, assim, para o Brasil é simbólico esse consumo do açúcar, o quanto é forte para nós isso, né? Então, isso é uma herança que a gente tem lá desde o descobrimento, desde, né, nas primeiras etapas aí do Brasil, quando a gente tinha a produção do açúcar no Brasil já para exportar para a Europa, para os portugueses, né? Então, quando começou esse hábito, né, do consumo do açúcar, de adoçar, de fazer os doces, as sobremesas, e hoje isso está tão presente na nossa vida, né? A gente não consegue imaginar uma festinha de aniversário se não tiver um bolo, um docinho. Então, além né, desse movimento de ter no nosso dia a dia o açúcar, tem muito a memória afetiva. É uma festa, é uma comemoração, como é bom, né? Tudo que é bom a gente associa a esse sabor doce, né? A presença do doce na nossa mesa.
é aquele almoço de domingo com a família que necessariamente vai ter uma sobremesa. Então, a gente vai incorporando esse hábito e trazendo essa associação, né, afetiva, de bons momentos, de alegrias. Prazer, né? De Porque prazer. Tem gente que até, né, já até ali. Já dá aguinha na boca, né? E é tão interessante que aí quando eu fui buscar a informação, então assim, o Leandro comentou comigo essa questão do Brasil ser um dos países que mais consomem açúcar. Eu falei, poxa, né, vamos pesquisar um pouquinho sobre esses números e ver realmente, né, a comparação com outros países. E aí eu tive até uma surpresa com os números, e hoje à tarde eu comentei isso com ele, né? Não se fala muito sobre isso, mas eu encontrei uma pesquisa do Ministério da Cidadania que foi publicada agora em 2020. E aí o resultado da pesquisa coloca o Brasil como... É até interessante, porque o título da matéria publicada é Brasil, quarto maior consumidor de açúcar. Só que aí quando a gente entra lá para entender um pouquinho as informações que estão ali publicadas, tem um gráfico de pizza e realmente o Brasil ocupa a quarta maior fatia daquele gráfico de pizza. No entanto, esse consumo ele está representado ali em milhões de toneladas. E aí, quando a gente começa a comparar os países que vêm antes, né? Então, o primeiro da lista deles ali, ele é uma fatia bem grande, classificado como outros. Então, são diversos países que não estão nomeados, né? E que consomem ali uma parcela bem grande em quantidade de toneladas. Então, assim, na minha opinião, esse fato é quase desconsiderado, porque a gente não sabe quem são esses outros, quais países, qual a população. Mas aí, quando a gente começa a olhar os que estão na nossa frente, então o Brasil, ele aparece ali no gráfico em quarto lugar, com o consumo de 12 milhões de toneladas ano de açúcar. Só que o Brasil tem uma população de 200 milhões de habitantes. Quem está em terceiro lugar é a China, que consome 16 milhões de toneladas. Só que a China tem uma população de 1,4 bilhões de habitantes. E aí temos na sequência a Índia, União Europeia, e aí os Estados Unidos está logo abaixo do Brasil, né? O Brasil consumindo 12 e os Estados Unidos 11. Então, se a gente for fazer a média por pessoas, né, assim, por população, a gente vê que o consumo do Brasil é realmente absurdo. A quantidade de açúcar que a gente tem o hábito de consumir, né? Que a gente introduziu na nossa alimentação dessa forma artificial, né? Porque isso nós estamos falando exclusivamente do consumo do açúcar sacarose, né? Do açúcar, esse produto refinado. E aí tudo mais que contém açúcar e que a gente tem ainda na nossa alimentação. Então, quando a gente fala em parâmetros de saúde, o brasileiro está muito fora do que seria ideal. Eu vou falar mais tarde aí da questão de o que seria ideal para a nossa saúde, qual que seria a quantidade, mas então é só para ter um parâmetro que, assim, a nível mundial, ninguém come tanto açúcar quanto nós brasileiros. Né? Então, isso é uma herança cultural muito forte. Né? Assim, pensando na distribuição, na proporção de população, quanto açúcar está sendo consumido. E aí a gente começa a observar e se perguntar, né, tá, mas e por que a gente introduziu o açúcar na alimentação? Da onde vem isso, né? Porque, claro, hoje a gente entende, né, a sensação de prazer, né, todo o efeito que o açúcar faz no nosso corpo. Mas o açúcar, ele, no sentido arcaico, ele vem desde os povos primitivos. Então, por que é agradável para o ser humano o paladar do açúcar e por que instalou-se no nosso corpo esse mecanismo de prazer através do açúcar? Porque lá atrás, quando o homem era coletor e saía aí, né, na floresta nativa para caçar frutas e alimentação, quando encontrava uma madura que tivesse o açúcar concentrado, era a população que encontrasse uma fonte natural desse açúcar teria muito mais chance de sobreviver do que qualquer outra população. Por quê? Você teria uma fonte muito grande de energia, né, para manter esse povo ativo, vivo, enfim. Então, observar, o nosso sistema precisou se adaptar para aceitar esse açúcar e para identificar como isso aqui é algo positivo, algo legal, vamos trazer mais açúcar para esse sistema. E aí, então, ok.
Nosso sistema se adaptou a essa recepção de açúcar, vamos começar a consumir açúcar, o açúcar natural. Como que comporta o nosso corpo quando recebe esse açúcar, né? Então, quando a gente faz a ingestão do açúcar, a gente ativa no nosso sistema cerebral, né? O sistema ativa a via mesolímbica, né? Que é o centro de recompensas no nosso cérebro. E aí, ativando, então, a partir do momento que você ingeriu o açúcar, você ativa esse sistema de recompensas e libera no seu sistema circulatório a dopamina, que é a molécula do prazer, né? Então, por isso que a gente tem essa sensação tão agradável. Comi um docinho, ai, que delícia, que prazer, né? Nosso corpo libera essa sensação. O problema é que o nosso sistema mesolímbico, ele responde em 3 vias a esse estímulo, né? E a primeira via é o gostar, a segunda é o reforço e a terceira é o incentivo. Então, eu trago prazer para que essa pessoa volte a buscar aquilo, faça com que ela aprenda a gostar daquilo e vai sempre tendo o sentido de incentivo. O problema desse tema é que ele sempre precisa ser superado. Então, você come um docinho hoje, ele te dá um determinado nível de prazer que é bem agradável. Amanhã, provavelmente, esse mesmo docinho já não vai te dar o mesmo prazer. Então, o sistema já vai pedir um pouquinho mais um pouquinho, mais uma colherinha, mais uma coisinha. Então, na ativação desse sistema, a gente nunca vai querer o mesmo tanto de açúcar. Então, você consumiu um tanto de açúcar hoje, amanhã provavelmente você queira um pouquinho mais, e esse é o sistema de recompensa. Você sempre querendo um pouquinho mais, e um pouquinho mais, e um pouquinho mais, para você conseguir o mesmo nível de prazer, a mesma sensação que você teve no dia anterior. Então, se eu tive uma sensação de prazer muito grande com um bombonzinho, amanhã eu vou comer um bombonzinho, não vou achar esse bombonzinho tão satisfatório. Vou precisar de um bombonzinho e mais uma balinha. E no outro dia, o bombom e a bala já não são suficientes. Então, eu quero bombom, a bala e mais alguma coisa. E o nosso sistema vai se comportando sempre dessa forma. Um pouquinho mais de prazer, um pouquinho mais de satisfação, um pouquinho mais de recompensa. Não sei se isso faz sentido para você, Ellen? Já viveu essa experiência do docinho? Tô pensando aqui, sabe o que você tá falando? Eu tô pensando que uma outra coisa que também, né, eu já percebi quando a gente come, além de dar essa coisa de querer muito, né? Depois dá uma ressaca, né? Depois que você come, dá um. Eu não sei se você vai chegar nessa parte, se eu tô acelerando, mas depois você fala assim, nem quero mais. E também aquela sensação de satisfação que eu obtive ali no momento em que eu comi o doce, pode ser que naquele dia a gente se sinta energeticamente suprido ali, mas no outro dia é uma dificuldade para a gente cumprir com as nossas obrigações. Eu falo isso até quando eu fazia exercício, já faz um longo tempo que eu não faço mais. Por exemplo, fim de semana que eu consumia carboidrato ou que eu comia uma comida normal que eu saía da dieta, chegava na segunda-feira para poder ir, para fazer o que tinha que fazer, o organismo não respondia mais, era uma sensação de peso, de cansaço, de desânimo mesmo. Então, quer dizer, toda aquela euforia eu acho que até, acho que subia e depois descia, dava uma queda bem grande, tipo, dava uma deprê mesmo. Exatamente. Não sei se você vai explicar isso. Sim. Tem duas questões aí para a gente olhar para isso, né? Tem a questão do sistema de recompensa, sim, porque assim, quando eu tive um pico muito grande da sensação de satisfação e de prazer, não é qualquer coisa que vai me dar essa mesma sensação. Então, mesmo o exercício físico, que ele pode sim liberar hormônios de prazer, sensação de bem-estar, para superar o que um docinho faz por você é difícil, né? Então, assim, você muda o seu parâmetro de valoração, né? Dessa sensação agradável. Mas tem uma outra questão em relação ao doce, que é a metabolização do doce também, né? Então, quando a gente consome num fim de semana, por exemplo, em excesso, sobremesa, né? Que normalmente tem gordura, açúcar, tudo junto e misturado, a gente tem a dificuldade de processar isso.
E aí, quando é em excesso, o pico de insulina acaba descarregando na nossa corrente sanguínea alguns radicais livres. Então, assim, por isso também que a gente fala que o açúcar é altamente inflamatório. Então, você acaba sentindo no dia seguinte aquela dor nas juntas, uma sensação de inchaço, né? Porque o teu corpo está todo tentando lidar com esse excesso que ele não sabe onde pôr, né? Que está ali no seu sistema atrapalhando, né? O seu processamento normal. Então, assim, no momento em que você come o doce, você tem um pico de glicose, né? Um pico, e o teu metabolismo todo acelera naquele momento para processar aquele doce. Mas aí, depois que baixa o doce, quanto mais alto sobe, mais rápido desce também. Então, no dia seguinte, provavelmente você vai ter essa sensação de moleza, de cansaço, de falta de vontade, né? Porque realmente você judiou do teu sistema, né? Usou demais os seus recursos e aí no dia seguinte você tá com eles embaixo. Então, precisando realmente, pedindo essa fase de repouso aí para se recuperar desse processo inflamatório, né? A gente passa pela lei da polaridade, né? Uma hora lá em cima, doce demais, uma hora lá embaixo. Mas eu queria só dar se você me permitir dar uma... Eu estava fazendo o dever de casa, e aí eu estava vendo, eu fui pegar alguma coisa para ler, né, sobre o tema da live, e aí eu estava vendo o seguinte, o açúcar não, os alimentos que a gente ingere, o nosso corpo, né, também ele faz essa contabilização através dos alimentos, através da energia, entre yin e yang, positivo e negativo. Então, assim, o que acontece? Nós temos alimentos que nutrem o nosso corpo, que é de energia yin, e temos alimentos que nutrem o nosso corpo, que é de energia yang. E aí, o que acontece? Uma forma da gente saber, porque assim, como que eu equilibro, né? A gente fala tanto de equilibrar a energia, trazer um equilíbrio para o corpo, a gente também, esse equilíbrio ele começa a partir do que a gente ingere. Então, se eu estou ingerindo, eu tenho que prestar muita atenção. O que eu boto no meu corpo, que tipo de energia que tem aquele alimento, para que eu consiga manter o equilíbrio do meu campo vibracional. E aí, uma coisa interessante é que, na hora que eu comecei a pensar, é engraçado. Então, é engraçado, a gente come um monte de coisa artificial, químico, processado, industrializado, e depois a gente sente que está com o corpo pesado. Aí tem algumas pessoas que vão lá, tomam um banho de sal, de ervas, né? Tenta fazer um descarrego, alguma coisa assim, energeticamente o alimento faz isso também. Nem sempre é alguma energia externa. Essa energia vem do próprio alimento que a gente consome. Aí eu já estou entrando um pouquinho mais dentro daquele universo mais sutil, né? Porque a gente não consegue falar, o açúcar, a carne, não é legal para quem está desenvolvendo espiritualidade, intuição, essas coisas. Por conta desse fator, né? Da gente observar o que eu estou botando no meu corpo, que tipo de alimento. O açúcar, por exemplo, que eu sei que você está falando do açúcar tem o açúcar na fruta, na cana, enfim. Mas esse açúcar que eu vou trazer agora, assim, que ele é um par, aquele açúcar cristal branquinho, que eu ainda preferi o quanto mais branquinho, melhor, né? Até o refinado, que era melhorzinho. Esse veneninho, né? Esse açúcar, para ele ficar branquinho daquele jeito, ele passa por um processo com um monte de químicos, com um monte de alvejantes. Então, olha a frequência e a energia desse açúcar com o qual a gente está alimentando. Porque vem isso, uma energia de saturação. Então, o açúcar por si só, energeticamente, ele já tem essa energia pesada. Aí a gente vai lá e toma um banhozinho de sal grosso. Legalzinho essa comparação. E aí eu tava lembrando, a gente come muito doce, dá vontade de comer uma coisinha salgada para ter o equilíbrio. E aí a gente está trazendo aqui as leis herméticas, a lei do equilíbrio. O corpo da gente sabe tudo. Exatamente. E a gente vem insistindo por ignorância mesmo, porque a indústria botou pra gente isso e a gente surfou nessa onda. A gente está acordando agora. É simples o negócio.
Entende? E aí, só para finalizar, Soninha, só para falar desses alimentos yang, são de crescimento subterrâneo e os de yin e de clima frio. E os alimentos yin, eles já são de clima quente, né? E são de alta irrigação, com bastante água. Então a gente já consegue fazer um equilíbrio aí de energético do que a gente está comendo. Eu achei super interessante isso, trazer um pouquinho mais para esse lado, para a gente já começar a entender, né? Até porque o açúcar, ele cristaliza a pineal, que a gente sabe que é o nosso campo de conexão, ali, a nossa Conexão. glândula, né? Então, ele vai cristalizando, ele intoxica aquilo ali, a gente perde a nossa conexão. Por quê? Porque o açúcar, esse açúcar que eu estou falando, o das frutas e etc. Mas até esse das frutas, eu acho que a gente tem que tomar cuidado que tem a hora certa de comer e a quantidade em excesso também não faz bem. Mas esse açúcar, ele é extremamente nocivo para essa conexão espiritual, né? Nossa, Exatamente. E são coisas que a gente no dia a dia não pensa, né? Eu vi ali o comentário, né? Alguém falou lá atrás que muda o paladar, e o Leandro comentou realmente, muda o paladar mesmo. E é exatamente isso, né? Assim, a gente vai acostumando o nosso paladar com esse sabor doce, e aí você não consegue aceitar coisas que tenham outros gostos, né? A gente vicia não só o nosso sistema hormonal com a sensação de prazer do açúcar, mas também o nosso sistema, né, o paladar mesmo. Você acostuma e você não consegue aceitar outros sabores, né? Você acostuma comer sempre aquilo doce. Aí vem a cultura do colocar o açúcar no molho de tomate, em todas as coisas, né? A gente põe o açúcar para regular a acidez, para regular o tanto de sal, para tudo tem um pouquinho de açúcar, né? E a gente vai viciando o nosso paladar nisso sem pensar, né? De onde está vindo, como a Ellen colocou ali antes, né? Não é sem falar de toda a questão química, né? Do que essa química está fazendo no meu corpo, tem a questão da frequência também, né? Então, assim, qual que é a frequência desse produto tão refinado, tão tratado? E aí a gente começa a olhar, né? Como eu falei antes, né? O hábito do açúcar, ele já vem lá do homem primitivo, né? De estar catando as frutinhas. Só que olha como era esse açúcar, né? Então, era o açúcar de uma frutinha madurinha lá que você coloca, né? Que você consumia e tinha aquele sabor. Aí o homem vai modernizando, né? Criando outros métodos, pega lá a cana que é cheia de fibras, água e tudo mais, espreme o negócio, coloca no fogo lá até secar, evaporar tudo e fica só com o açúcar. E aí usa isso como alimento. Então, assim, foge totalmente ao que seria natural, né? Ao que a natureza nos oferece como alimentação. E aí a gente pega um suco de laranja, da laranja espremida, que já é muito doce, é muito açúcar concentrado, e ainda adoça o negócio, bota mais umas colherzinhas de açúcar, né? Para colocar ali para ficar. Ó, a Valdete está dando a dica já. Coloca cenoura ou beterraba para tirar a acidez do molho de tomate. Isso aí, ó, sabe os conhecimentos culinários, né? Porque a cenoura e a beterraba, elas têm já essa característica de ser, né, alimentos mais docinhos e ainda enche de nutriente. O molho de tomate ainda traz, né, uma variedade alimentar ali para o molhinho. Então, assim, são ideias que a gente pode trazer para ir aprimorando, né? Reduzindo o consumo desse açúcar refinado no nosso dia a dia, né? A gente vai trazer mais dicas ainda mais para frente. Você tá falando isso, eu tô lembrando daquelas mães que colocam açúcar na mamadeira do bebezinho. Nossa! Ah, Imagina! açúcar e achocolatado juntos, né? Bota o pote e bota o açúcar ainda, né? E aí toma aquele negócio cheio de açúcar, né? Então, assim, e a gente está muito acostumado com isso no nosso dia a dia. A gente não se dá conta de quanto o açúcar é consumido, né? Eu fui fazer a conta agora e estava lembrando, quando eu era criança, eu lembro que assim, a mãe tinha o hábito de fazer o rancho, né? Ia no mercado uma vez por mês e comprava aquele monte de comida e tal. Nós éramos em 5 pessoas na casa. E a gente consumia todo mês, pelo menos, 2 pacotes de 5 quilos de açúcar em casa.
E eu fico pensando, gente, onde ia todo esse açúcar, né? Assim, fazendo a média, é muito açúcar. E o brasileiro está nesse automatismo de vai lá, compra, adoça o café é muito doce, né? E aí o café já tem uma outra questão ainda, né? A gente acostuma tanto o nosso paladar com esse doce que a gente não conhece o sabor das outras coisas, né? A gente acaba não se permitindo experienciar esses outros sabores, essas outras alternativas, né? O Leandro colocando ali até na chupeta. Quem nunca viu, né? Uma mãe que adoça a chupeta para o bebezinho acostumar, aprender a pegar a chupeta. Então, assim, são hábitos que vai passando de chupeta e o açúcar. Tá bom. duas coisas ruins, exatamente. Mas que a gente entra no automatismo de é assim que se faz e você não para pensar exatamente por que você está fazendo tudo isso, né? Então, assim, para trazer até um parâmetro, né, interessante para a gente poder modular aí nas nossas casas, né? A Organização Mundial de Saúde recomenda um consumo diário de 25 gramas de açúcar por pessoa. O mel na chupeta também não recomendável. O mel, ele tem alguns fungos, né, que podem ser altamente infecciosos para bebês. Então, antes dos 2 anos... pequenininha não pode mel, né? Não se recomenda. Aquele mel de... Jataí? Não, tem um mel... Ai, gente, esqueci o nome dele. Seu nome, pode falar, né? Não sei. O caro, que é aquele... Glucose de milho. De milho, aquele mel de... Nossa, aquele eles falam que criança pode. Aquele pode pôr na chupeta. Gente, não pode. Não pode, nem chupeta, nem não pode, não deve, pelo amor de Deus. De preferência, não. Eu acho interessante, né, que a gente fez uma live há pouco tempo falando sobre autossabotagem. E olha que reflexão legal. A gente, muitas vezes, a gente está cansado, estressado com o trabalho. O que dá vontade de fazer? Tomar um cafezinho. Esse é o melhor gatilho para a gente procrastinar. Ou então, vou me dar um prazerzinho, vou tomar um sorvetinho. Sorvete é puro açúcar, gente, gordura e tudo. Não tô querendo aqui condenar, mas aí você come aquilo, você tem aquele prazer porque eu tô cansado, porque eu tô muito trabalho, porque aí você tem 30 minutos de prazer. Você tem 30 minutos, você produz tudo que você quiser nesses 30 minutos. Porque na hora seguinte você tá pior do que tava antes. Exatamente. Né? Aí você tá lá baixa. Então, assim, é uma coisa que a gente tem sofrido muito por conta disso, porque tudo está induzindo a gente a comer industrializado e cada vez mais doce, tudo tem açúcar. E você falou uma coisa, Sônia, que eu achei interessante, que uma época da minha vida eu briguei muito com uma pessoa que eu conhecia, gostava muito dessa pessoa, mas tudo dela era adoçado extremamente, ela não sentia o sabor de nenhum alimento, ela era tudo com açúcar, não era suco de laranja. Era um caldo de açúcar com um leve sabor de laranja no fundo. Então, assim, a gente não tem percepção do real sabor dos alimentos, né? Que é o que você estava falando. E tem muita gente que está nesse automático, porque o pessoal mais antigo, né? Aqui eu moro numa região interior, então o pessoal tem essa coisa de ter que adoçar, porque era muita gente, bota um bocado de fruta, um pouco, e bota sabor com açúcar, né? Multiplica aquilo. E aí trouxe esse comportamento que é extremamente não é benéfico para a saúde. Extremamente nocivo. Exatamente. E aí, lembrando, os 25 gramas de açúcar que a Organização Mundial de Saúde recomenda, é 25 ao todo. Então, se você chupou uma laranja, se você comeu uma fruta, aquilo já tem açúcar. 25 gramas é uma colher de sopa. Então, o ideal é que você não consuma nenhum açúcar na sua casa, né? Então, o açúcar branco tem que ser totalmente descartável, porque não tem espaço para ele. Ele tem que ser realmente a exceção, para que você consiga se adequar dentro do que é saudável, né? Do que é tolerável para o seu organismo, sem causar outros prejuízos, né? Sem trazer, né, outras consequências. A Simone colocou aqui, um suco muito adoçado pode dar sensação de cansaço, moleza após o consumo e não percebe que é o açúcar. Já culpa a pressão baixa, você acha uma pessoa adoentada e fraca sempre.
É exatamente isso, porque o açúcar traz essa sensação, né? Dessa fraqueza, depois ele dá o pico, né? No momento em que você ingere, você se sente energizado e depois vai lá embaixo, né? Quando baixa a glicose, realmente você já tem essa sensação de fraqueza, de moleza, né? Que realmente não tem vontade de fazer nada. Vamos lá, então. Aí tem a questão do modular o paladar, né? Então, uma vez que você habituou o seu paladar a consumir açúcar, qualquer outro sabor não vai ser aceito, né, por você. Aí eu trago uma reflexão interessante em relação às crianças, né? Hoje em dia, os pediatras já orientam de uma forma mais correta, né? Mais direcionada às recém-mães, né? Mas, assim, a gente teve a experiência aqui em casa, né? A nossa primeira filha, a gente conseguiu segurar até os 2 anos de não experimentar nada, né? Assim, nenhum tipo de doce, nada, 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 nada. E hoje ela está com 9 anos e a gente percebe nitidamente a diferença de paladar dela em relação ao Thales, que tem 7. Porque o Thales, o primeiro ano a gente conseguiu segurar bem, mas depois do primeiro ano, quando ele já tinha mais voz e vez, eventualmente ele via a irmã comendo alguma coisa e pedia e provava, então assim, a gente não dava em quantidade, mas já teve acesso. E a gente percebe muito claramente que o paladar dele, claro que tem uma questão de tendência natural também, né, de preferência, mas o paladar dele é muito mais pro doce, ele tem essa coisa, e já a Lara para ela, ficar sem doce tá tudo bem. E aí acaba que aceita melhor frutas, outros alimentos que têm um sabor às vezes mais azedinho, mais ácido, mais amargo, porque não tem esse vício no paladar, né? Então, da mesma forma que acontece com as crianças, acontece conosco adultos também, né? Então, Você está falando de azedo e amargo, os alimentos que são de energia yang, eles são justamente os alimentos salgados e amargos. Que vem com a energia aí já são os alimentos picantes e aromatizantes, né? As ervas, os chás, essas coisas assim. Então, já tem mais essa dica aí. A gente isso está aí. trazendo mais isso para a nossa alimentação. Isso aí. Eu Ah, gosto não, muito da... eu deixei o meu filho também, ele só foi. Eu tentei, até quase 2 anos eu segurei ele de comer doces, mas assim, ele tomava o leite, o iogurte, alguns alimentos que tinham açúcar embutido ali, né? Mas o doce, eu consegui segurar bem, até que ele foi fazer 2 anos e a avó encheu ele de barra, e aí eu fiquei pé da vida. Foi uma história. Mas é bem isso, se a gente pudesse retardar um pouco, né, essa coisa, porque a criança ela vem com o paladar neutro, né? Recebe bem todos os alimentos. O meu filho, quando bebezinho, ele conseguia comer jiló, ele comia jiló pequenininho na papinha. Olha só, ele adorava jiló. Não come hoje ele não tem paladar para isso, né? Então, assim, por conta dessa coisa, tanto de coisas que a gente vai introduzindo, né? Uma coisa Exatamente. curiosa. Eu antes, quando era mais nova, eu falava assim, eu não gosto de açúcar. Só que eu gostava do biscoito, do chocolate, do suco adoçado. Eu falava, mas eu nem ponho açúcar. Exatamente. Você vê como que a gente esquece, acha que o açúcar é só o potinho do açúcar, né? E o tanto de coisa que contém açúcar que a gente não pensa. Exato. E até isso aí me lembrou uma história em relação à introdução alimentar, né? Uma pessoa conhecida falou assim, a filha não queria comer banana. Eu coloquei uma bolacha Maria esfarelada no meio da banana para ela comer. Bebê, introdução alimentar ali, primeiro ano de vida. E aí, assim, essa criança cresceu e hoje não come fruta nenhuma. Mas, assim, é natural que ela não coma fruta nenhuma, porque para ela o sabor já era associado ao doce, não era o açúcar. Eu não adoçava com açúcar a banana, mas quando eu coloco um alimento que já vem com o açúcar embutido, acaba também acostumando esse paladar, né? Então, a gente tem que estar muito atento a tudo que a gente consome, né? Quanto menos industrializados, porque fatalmente saiu da indústria tem açúcar. Seja doce ou salgado, todos têm açúcar. Porque o açúcar é usado para regular, para disfarçar o sabor de outras químicas que estão ali no meio. Então a indústria usa isso de uma forma muito sábia, né? Assim, conhecendo todo o nosso sistema nervoso, sabendo como a gente
se comporta, entendendo de comportamento. Então, o açúcar vai entrando cada vez num nível mais alto. Se você observar até a questão do chocolate brasileiro, né? Comparar com qualquer outro chocolate de qualquer outra parte do mundo, e saber que o Brasil é um país produtor de cacau, o chocolate não tem gosto nenhum de cacau, né? Você não sente sabor de cacau no chocolate. E se comer um chocolate, né, gente? Os brasileiros se comer um chocolate mais puro não gosta, né? Até o chocolate, aquele amargo, a maior parte das pessoas falam, eu não gosto, porque o tanto que o açúcar, o tanto que a gente não tem noção do real sabor dos alimentos, né? A gente come aquilo Enquanto o ali, nosso mas paladar está viciado, né? Literalmente. exatamente. No mundo sutil, a gente chama esse tipo de alimentação industrializada, né? E os açúcares como é classificado como os alimentos altamente deletérios, porque eles atacam, né? Antes de somatizar no corpo, primeiro eles bloqueiam os chakras, que é o nosso centro de equilíbrio, né? Então, o que acontece? Você desregula, depois com a continuidade do uso, você bloqueia e depois isso vai somatizando no corpo. Então, já vem também aí mais uma coisa para pesar a Cláudia colocou que vamos ter 21 dias sem açúcar, vamos. É isso aí. Bora fazer. Então, assim, é importante a gente trazer para isso também, porque, principalmente para quem está, né, querendo, se formando terapeuta, atuando como terapeuta, mas a gente come. Sim, a gente vai conseguir fazer nossas meditações? Sim, mas quando a gente nutre o nosso corpo, né, de prana, na Índia é prana, que a gente chama de energia vital, é chi, a gente vai conseguir esses acessos com essa conexão muito mais rápido. É muito mais rápido, porque não tem bloqueios. Esse tipo de alimento da indústria, por que agora que a gente está falando tanto de transição planetária, estão falando, para de comer carne, ninguém está falando isso, não é só por conta da questão dos animais, de ser vegano, da energia, né, que vem na carne, de morte, que tem várias justificativas. Não é só por isso, é justamente pela conexão. A conexão. Então, o café atrapalha a conexão, açúcar, a carne e principalmente tem uma outra coisa que fica mais difícil ainda que eu faça uma dieta, que eu corte o açúcar, que eu corte a carne, que eu corte esses alimentos, né? Eu tenho que observar a procedência do alimento que eu como, a energia que ele vem, com que ele foi cultivado. Porque é isso que eu estou introduzindo, porque se tudo não é energia, tudo não vem da forma que foi cultivado. Por exemplo, se eu compro um móvel, a gente às vezes, né, quem é de radiestesia, às vezes a gente tem que, estou mudando para uma casa, a pessoa que morou lá deixou a energia. Então, aquele solo, a forma que aquele alimento foi transportado, foi armazenado, etc. O tipo, agrotóxicos. Então, isso tudo é energia que interfere. Então, é um alimento que vem, por exemplo, um brócolis, ele tinha cor verde, um formato todo para trazer uma nutrição para a gente. Mas a partir do momento que ele foi cultivado de uma forma densa, quando eu me alimento, eu estou colocando isso. Traz essa frequência também, né? A frequência do meu corpo e ele vai vibrar nessa frequência. Então, é uma coisa para a gente pensar. É muito mais difícil, né? O negócio vai estreitando. Mas quem tiver a possibilidade de ter uma hortinha, uma plantinha, escolher alimentos, né? Riqueza. Isso é ouro. Isso exatamente. É ouro. E essa é a grande dica também em relação ao consumo do açúcar como uma forma, né, de forma ampla, né? Então, assim, a gente não vai conseguir zerar o açúcar da nossa alimentação. E nem é ideal que isso aconteça, porque a gente precisa. O açúcar é uma fonte de energia importante para o nosso sistema, para o nosso corpo. Mas a gente precisa, dentro do possível, ir observando os alimentos que eu estou introduzindo na minha vida, na minha casa, na minha família, né? Eu preciso, dentro do possível, trazer sempre o mais natural possível e o mais original possível. Então, até a questão do suco, né? É uma polêmica. Ah, mas se for o suquinho só da laranja espremida. Sim, mas a natureza preparou aquela fruta com bagaço, com
polpa, com um monte de coisa ali, porque na hora de ser absorvido e processado, nosso sistema vai usar tudo aquilo para fazer o processamento. Aí o homem muito esperto vai lá e tira todas as fibras e concentra o açúcar no suco. Então, um suco de laranja também é um veneno, se você... laranja ou de qualquer fruta, né? Quando você falou na fruta processada, sem fibra, coada, né? Batida no liquidificador e coado, ou só espremido sem a polpa, também se torna venenoso, né? Então, para a gente ter uma ideia, um copo de suco de laranja de 200 ml tem em torno de 16 gramas de açúcar. Então, é mais da metade do açúcar que você pode consumir num dia em 200 ml de suco. E, na verdade, quando a gente vai num restaurante, aí normalmente vem aquele copão de meio litro, né? Não é nem 200 ml de suco, né? Normalmente já vem um copo maior. Então, quanto açúcar você está consumindo? Até interessante, né? A gente tem um hábito, quando eventualmente, em um restaurante, uma lanchonete, algum lugar, a gente pede um suco natural, a gente pede um suco e divide para as crianças, né? As pessoas olham assim como quem diz, nossa, estão ridicando o suco para as crianças, por que não um para cada um? Mas não se trata disso, se trata de que tome esse suquinho, toma uma aguinha, se tiver sede, enfim. Porque não é um alimento, isso não é necessário para o corpo deles, né? E não é necessário para nenhum de nós. Então, a gente tem que estar mais atento e mais consciente dessas escolhas alimentares que a gente faz. O que a gente está colocando para dentro? O que meu corpo vai fazer com tudo isso que eu estou ingerindo de açúcar, né? Dá-lhe harmonização. Dá-lhe harmonização e dá-lhe cuidado com o corpo, né? Né? Porque depois não adianta, não. Exatamente, porque assim, ó, quando o açúcar é em excesso, o processo de metabolismo, nosso corpo libera insulina para processar esse açúcar, né? Quando em excesso, sobrou, não tem o que fazer, isso vira radical livre. Então, as nossas células entram no que a gente chama de estresse oxidativo. Então, a gente começa a perder células literalmente, está morrendo e está acumulando toxinas. E isso leva ao envelhecimento. Então, a gente perde a elasticidade da pele, a gente começa a ter ali processos inflamatórios nas juntas, sensação de inchaço no corpo. O nosso fígado também, que é responsável pelo armazenamento dessa glicose, quando está em excesso, se transforma em gordura. Então, eu não sei o que fazer com esse excesso que está sobrando aqui, eu vou fazendo gordura e fazendo os depósitos, né? No corpo, onde der, inclusive no próprio fígado. Então, a gente vai tendo um processo de adoecimento a partir desse consumo excessivo do açúcar. Então, tudo que nosso corpo recebe em excesso, ele vai tentar fazer alguma coisa, da melhor forma possível. Mas qual é a consequência disso? Essa melhor forma realmente é o melhor para mim a longo prazo, né? Então, o que vai acontecer com esses depósitos de gordura a longo prazo? Então, vem os quadros de obesidade ou as doenças mesmo, às vezes de gordura em vísceras, né? No próprio fígado mesmo é muito comum. O pâncreas também é responsável pela liberação da insulina. Quando está em excesso, ele também entra num processo de adoecimento. Os nossos dentes, né? Quando a gente consome o consumo excessivo de açúcar, e isso é interessante, um ponto que o Leandro comentou em relação ao Brasil colonial, né? Quando começou a produção de açúcar, né, e mandar para a corte portuguesa o açúcar, foi a primeira vez na história que as moças da alta sociedade perdiam os dentes aos 17, 18 anos. Isso nunca acontecia. Nunca tinha acontecido na história. Por quê? Assim, claro, eram outros hábitos de higiene na época, né? Não se tinha alguns cuidados que hoje a gente costuma ter, mas assim, não se tinha noção do efeito desse consumo de açúcar no dente, né? Então, as bactérias que se alimentam desse açúcar, elas eliminam o ácido, e é esse ácido que corrói os nossos dentes. Então, é um processo muito comum em crianças, né? De ter cárie precocemente, a gente vê os dentinhos ali muitas vezes estragando, em função do consumo aliado, claro, a não ter a higiene adequada. Mas é esse excesso de açúcar que favorece esse processo, né? E aí, se a gente observa o nosso intestino também, nós já falamos na live do intestino, já trouxemos em outros momentos, né? O quanto o açúcar é inflamatório, o quanto ele é prejudicial. E aí, quando a gente já está com a flora do intestino em desequilíbrio, então a gente tem bactérias, tem fungos, tem outros micro-organismos ali que consomem
essa glicose excessivamente, a gente acaba tendo mais desejo de comer doce. Então, por isso que tem aquela expressão, né, da criança bichenta, que quer doce. Por quê? Esses organismos, quando estão em desequilíbrio dentro da flora intestinal, eles consomem toda a glicose que, teoricamente, o organismo absorveria para fazer as funções. Então, você tem picos de baixa de glicose. E aí você está sempre querendo um docinho, pedindo docinho, 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 né? O tempo todo para repor e manter esse equilíbrio. Então, você precisa de equilíbrio para os dois lados, né? O desequilíbrio do teu intestino vai te dar mais desejo de comer doce, e quanto mais doce você comer, mais inflamado seu intestino fica e mais desequilibrado fica a flora. Então, a gente precisa estar atento e cortar na raiz, realmente, né? Esse consumo excessivo de açúcar. Vamos ver aqui as perguntas que o pessoal está falando. Eu acho que não vivo sem açúcar. O que pode substituí-lo? Como fazer essa transição de maneira mais tranquila, sem sair batendo nos outros? É isso aí, vamos lá. Tem as dicas aqui para o fechamento, né? Então, assim, quando o nosso organismo já está viciado, né? O mecanismo é de vício, assim como qualquer outro vício, assim como o vício do cigarro, assim como o vício da bebida, o mecanismo é o mesmo dentro do nosso cérebro. Então, eu ativo o sistema de recompensa, eu quero mais para me sentir um pouco melhor, eu preciso um pouquinho mais do que foi ontem, e você está sempre nesse processo. Então, como que eu viro esse jogo? Como que eu começo a inverter esse sistema, né? Eu preciso fazer um corte gradual. Então, eu vou diminuindo a quantidade até que eu consiga fazer essa substituição. E aí, acho que lá atrás a Glaucia tinha perguntado quantos dias, né? Teoricamente, 3 semanas para você mudar o gosto. Então, assim, 3 semanas sem adoçar o café, por exemplo, ou qualquer alimento, né, que você começou a criar esse hábito novo sem aquele açúcar. Então, em 3 semanas, você substitui as papilas gustativas da sua boca e possibilita a criação desse novo hábito. Então, para ver como tudo converge também. Quando a gente fala em criação de novo hábito, via de regra também se fala em 21 dias, né? Que corresponde a essas 3 semanas. Então, é o período que o seu corpo precisa para se readaptar a esse novo hábito. A Isaura colocou aqui síndrome da abstinência. Então, para evitar essa síndrome da abstinência, você tem que fazer o corte gradativo. Você vai reduzindo na alimentação, observando de tudo que você consome com açúcar. O que eu posso começar a cortar? Como seria provar um café sem açúcar, um chá sem açúcar, um suco de limão sem açúcar, que tal? Uma aguinha com limão sem açúcar, no lugar de tomar uma limonada adoçada. Então, a gente vai começando a trazer esses novos hábitos, né? E aí eu vou fazer um bolo. Eu preciso fazer o bolo com o tanto de açúcar que eu costumava fazer? Eu posso ir diminuindo, ou eu posso usar as alternativas, né? Substituir, por exemplo, pela banana adoçada, tâmaras, é uma forma interessante de adoçar preparos, né? Doces ou qualquer outra coisa que você vá fazer aí. Ameixa seca. Então, tem várias frutas que têm o paladar muito doce e que você pode usar para substituir. Você vai acostumando o seu paladar a ter menos desse açúcar, esse sabor. A Regina comentou, no começo é estranho, mas depois você se acostuma. É exatamente isso. Leva um tempo, no começo você vai achar ruim, porque você não está acostumado com esse paladar, mas com o tempo você vai se surpreender como você começa a aceitar outros sabores, né? O que tem muito açúcar é tudo que tem farinha branca. O álcool também tem muito açúcar. Quem é diabético, tudo isso faz mal. Sim, tem várias outras formas de açúcar, né? A gente sabe que a farinha branca também se converte em açúcar. Substituir o doce pela banana desidratada ajuda? Sim. Inclusive, em relação a frutas secas, qualquer fruta seca é um ótimo instrumento para você desviciar o seu paladar. Por quê? Ela tem um sabor muito doce e, claro, você tem que consumir com moderação. Mas se você observar a quantidade de açúcar na proporção, porque ela tem fibras e tudo mais, ele não é tão prejudicial quanto você comer um chocolate desses industrializados que é por açúcar, ou algum outro preparo doce, né, que tem essa alta concentração de açúcar.
Eu lembrei que eu não falei antes da lata de Coca-Cola, para quem gosta tanto da coquinha, né? Vocês sabem quanto açúcar tem numa lata de coca? Chuta aí, Ellen, um número qualquer aleatório. Eu já vi alguns testes, eu nunca fui muito fã, sabe? Não vou saber, eu já vi alguns testes que é bastante. Eu sei que eles, no finalzinho, eu não sei falar em medida, mas dá um tantinho assustador. Inclusive, um teste que eu já fiz, você vai falar da Coca, eu vou falar do recheio da bolacha do biscoito recheado, que esse eu já fiz. Eu já fiz e é absurdo. Aquilo é puro açúcar. A gordura sai e fica uma bola de açúcar. De açúcar. A Coca-Cola tem 37 gramas de açúcar em uma latinha. Então, é o açúcar de 2 dias consumido em uma latinha de coca, né? E muita gente vai além da latinha de coca num dia. Então, olha o que está fazendo aí com o seu sistema. Da bolacha, quanto açúcar dá? Uma colher de açúcar? Você tem o recheio da bolacha. Eu gosto de usar bolacha às vezes para fazer bolo, torta, enfim. Aí eu tiro toda aquela coisa. Eu botei na panela e reduzi. Sai um pouquinho de óleo, aquilo tudo é açúcar. Ela esfarela no final, quando você corta para secar, aquilo tudo é açúcar. É um pouquinho de óleo, quase nada para dar aquela liga, o resto é açúcar, açúcar puro. Exatamente. Linha cremosa de açúcar. Aí já vi gente também botar açúcar na Coca-Cola para tirar o gás. Nossa. Essa aí é campeão, né? O gás faz mal, mas o açúcar não. Imagine isso. Deixa eu dar uma diquinha também, posso dar? Pode, claro. Para o pessoal, assim, né, que está mais voltado para o mundo holístico, né? A gente está falando para todos, né, para todas as pessoas em aberto, mas aí quem está preocupado com essa questão do holístico aí, de desenvolver intuição, conexão e tudo. Vou falar algumas diquinhas aqui para o pessoal que quer, por exemplo, que tem tendência ou que sabe que tem tendência, se identifica com desenvolvimento de clarividência. Alguns elementos para clarividência, para os empatas, né, os sensitivos e empatas, e para o pessoal que quer desenvolver intuição, tá? Por exemplo, o pessoal que tem essa predisposição para clarividência, brócolis, espinafre, couve, coco, manga, abacaxi são excelentes. Evitar cafeína, álcool e o flúor. A gente tem flúor na água, né? Que bom. Então, assim, isso atrapalha a conexão, né? A conexão do terceiro olho. Então, assim, é um ponto de atenção. Se não der para diminuir aí nesse processo que a Soninha está falando de tirando aos poucos, de repente a pessoa não está tão dominada pelo açúcar, vai aquela autorresponsabilidade, está me atrapalhando, então já corta geral. Exatamente. Então, alimentação para os sensitivos e para os empatas, né? Indicada, né? Para aumentar, gente. Feijão, leguminosos, semente de girassol e papaya. Evitar carne e gordura animal. Fritura, o açúcar refinado, o álcool, a gordura. Então, o pessoal quer trabalhar com a intuição e sensibilidade, zero açúcar, gente. Açúcar atrapalha totalmente. Para quem tá alimentação para intuição, nozes, sementes de linhaça, semente de abóbora, feijões vegetais, crucíferos e chia. A chia também é muito bom. E o que a gente não conhece, a gente usa pelo aquilo que a gente acha fácil. Não precisa da gente ficar procurando coisa mirabolante, que às vezes a gente não tem acesso. Não coloca isso como empecilho, né? Evitar também cafeína, açúcar, refinado principalmente, né? Que é esse branquinho, o álcool e o glúten. acho que foi a Elizabeth que falou aí do glúten, né? Isso, e agora sim, uma outra diquinha que é bacana para quem quer dar uma diminuída no café, o chás. Né? Aí tem uma crença, eu não gosto de chá, mas experimentem outros chás ou chás feitos de forma diferente. Né? Tem algumas ervas que misturadas ficam gostosas e elas têm um poder, vou falar algumas aqui que elas vão ajudar, tá? Nesse processo de conexão, né, da intuição, né? Enfim. A camomila, ela relaxa, ela abre o chakra do coração.
né? Um chazinho de camomila, vou atender. Eu faço isso direto, eu atendo, estou tomando chá de anis estrelado. É excelente para conexão, é gostoso. Chá de hortelã limpa e equilibra o chakra do plexo solar. Né? Tô sentindo que eu tô nervosa, que eu tô naquele processo, tô meio irritada. Um chazinho de hortelã ajuda. Deixa eu ver aqui. Aumenta a criatividade também, a motivação, a inspiração. Chazinho de alecrim para limpar os pensamentos negativos, né? É para melhorar a concentração e abrir o chakra do terceiro olho, trazer clareza. Então, 3 diquinhas de chás aí. Chazinhos aí. E lembrando todos os chás sem açúcar, né? Não adianta fazer o chazinho e ir lá colocar açúcar no chá. A Simônia... sem açúcar. A Simônia colocou ali, né? Quando pedem açúcar perto de mim, eu peço suco de limão sem açúcar, eles fazem careta, né? Isso quando trazem sem açúcar, né? Porque às vezes você pede sem açúcar quando vem, tá adoçado o suco. Porque eles acham tão absurdo, né? O suco de limão que acabam trazendo adoçado. Eu sou apaixonada com limão. Eu adoro limão. Meu suco preferido é o de limão sem açúcar. De preferência aquele que a gente bate com a casca, sabe? Tipo limonada suíça. Fica bem forte, né? Exatamente. Aí a gente aproveita os nutrientes também, né? Só tem que ser um limão bom, né? Um limão orgânico, um limão para realmente aproveitar melhor todos os nutrientes. E é isso, né? É isso aí, deixa eu só ver. O pessoal está perguntando aqui em relação aos adoçantes, né? Então, assim, adoçantes é uma alternativa para quem está nesse processo de transição para ir acostumando o paladar, mas o ideal é que você vá realmente substituindo por coisas mais naturais. Mas se for optar pelo adoçante, stevia e xilitol, que são os adoçantes naturais, não são uma combinação de químicos ali para dar o sabor doce, né? Então, tanto stevia quanto xilitol são aceitáveis, né? Toleráveis, mas a gente precisa ir acostumando o nosso paladar realmente para fazer o desmame, né, desse sabor doce e se permitir sentir outros sabores, se acostumar com esses outros sabores, né? E aí a gente vai tendo um novo padrão até de percepção, né? Um padrão sensorial diferenciado em relação à alimentação e em relação às coisas da vida também. Porque a partir do momento em que eu vou desmamando o meu sistema de ter prazer com essa satisfação rápida do açúcar, eu vou ao mel. A Valdete trouxe ali o mel. O mel também, o mel é um alimento natural também. Eu não recomendo como estratégia para adoçar no dia a dia, adoçar tudo. Mas o mel é um docinho tolerável. Então, assim, eu tô precisando, tô naqueles dias mais agitados, eu preciso do sabor doce. O mel é uma boa alternativa, né? Até os tradicionais chazinhos da vovó ali, quando é um chá específico para gripe, o mel ele atua no sistema imunológico. Então, tem algumas estratégias que dá para usar o mel. Mas não no dia a dia, porque ele também tem um alto índice glicêmico, né? Acaba se tornando excesso também. Eu queria falar só uma coisinha, um alerta aqui, pessoal que falou aí dos adoçantes e do mel, porque assim, tem que tomar cuidado, porque a pessoa que já tem um paladar muito pro doce vai exagerar na quantidade de adoçante, porque o adoçante, aí ele não é um doce diferente. Tem que fazer essa adaptação. Porque senão coloca. O meu avô, ele já tá do outro lado do véu, ele era diabético e ele tomava adoçante, só que ele achava que o adoçante, ele tinha essa coisa do muito doce, né? E aí ele espremia assim, ó, no café. Então, já vi essa cena. Então, quer dizer, não adianta, porque o excesso também, então é para usar 2 gotinhas, é para diminuir o paladar, é para pôr na cabeça que eu tenho que desconstruir essa coisa do muito doce, para eu ir conseguindo, porque não tem como para você ir mudando o paladar. Botar o mel, para ele chegar a adoçar com o açúcar, você vai usar quase meio pote de mel, então não vai adiantar, porque exatamente. O doce é diferente. É diferente. O açúcar mascavo, mesma coisa. Claro que dentre as opções de açúcar, é melhor que se use um mascavo, porque é o açúcar mais puro, né? Então, é o açúcar original lá, né? Só evaporou a aguinha, tá aquele negócio grosso, escuro ainda.
Mas assim, ele continua sendo açúcar, ele continua não tendo as fibras, ele continua trazendo prejuízos, né? Então a gente tem que estar muito atento a isso. Tem aquele tanto de químico, né, para ficar branquinho, de alvejantes e tal, mas o mal do açúcar tá nele do mesmo jeito. Exatamente, continua sendo açúcar, né? Continua viciando o paladar. E a percepção que eu quero realmente trazer para fechar é do quanto, a partir do momento em que eu estou viciado a essa sensação de prazer, eu não busco outras alternativas, né? Então, eu estou num momento de TPM, né? A tão famosa. Ah, eu quero doce, 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 porque a única sensação de satisfação que eu acostumei o meu sistema a receber é o doce. Mas aí eu não paro para me olhar e olhar, poxa, por que eu estou tendo sintomas na TPM? Será que tem alguma coisa do meu feminino aqui que eu não estou aceitando, que eu não estou conseguindo lidar? Então, assim, e aí tantas outras fugas que a gente acostuma a nossa vida a correr para o açúcar, né? A trazer o doce, a trazer a satisfação rápida, quando na verdade eu precisava era dar uma parada e olhar para essa situação uma segunda vez e tentar compreender o que está por trás, né? Então, quando eu trouxe esse tema, né, essa brincadeira ali do açúcar, alegria do açúcar, uma doce ilusão, é muito nesse sentido, né? A gente se acostuma com a ilusão do prazer rápido, do doce, da satisfação imediata que o açúcar proporciona, e a gente não para analisar o que está por trás disso, o que está acontecendo realmente comigo que eu estou precisando trazer tanto doce. Às vezes eu estou tão no automatismo que eu não paro para me analisar. E aí eu vou me sobrecarregando, como a Ellen falou, prejudica a conexão com a espiritualidade, prejudica a intuição, e a gente coloca nosso sistema todo à falência, né? Deixa eu só dar mais uma olhadinha aqui, se tem mais algum comentário. Sobre a TPM, a gente pode ir procurando, aí eu vou falar. Sobre a TPM, a gente às vezes acha, né? Ah, eu tô meio assim, borocochô, hoje estou de TPM. A gente julga que isso tá errado, que tem alguma coisa errada comigo. É o momento. É o nosso momento, mulher, né? De exercer o nosso feminino e curtir esse momento. É para você parar, é para você se cuidar, é para você ficar quietinha. Não é para se entupir de doce, para ficar naquela agitação ilusória, né? Da alegria ou ilusão, né? Da ilusão do açúcar. E você não perceber aquele seu momento, que é um momento natural da natureza. Exatamente. Né? Divino. É isso aí, meninas. Acho que deu aqui o nosso horário. Agradecer cada uma a participação de todas vocês, a interação aqui no chat. Agradecer a Ellen aí pela participação e mandar um beijão especial para a Gel, que está lá nos assistindo nos bastidores. Hoje quase sem voz aí, né? Mas estamos lá, daqui a pouco estamos juntas novamente. Tá presente. Gente, obrigada. Então. Beijão e até a próxima. Até. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.